Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, posso dizer que sempre, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, na comunhão da igreja. Amém. Mesmo com nós não estando aqui, toda a casa e vida por completo, que seria o ideal, mas nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, priorizando, dando lugar ao Senhor nesse domingo, dedicando nosso domingo ao Senhor, para adorar o nome dEle e conhecer mais dEle. E eu queria te convidar nesse momento, dentro da nossa série de sermões, que é Eita glória! Poder que transforma. O tema desse sermão é o poder da comunhão. Poder da comunhão. Queria convidar os irmãos a abrirem em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Leremos do 8 ao 14. Colossenses 3, do 8 ao 14. Eu estou usando a tradução Nova Almeida atualizada, tá, irmãos? Caso alguma tradução esteja diferente, estou usando a Nova Almeida atualizada 2017. Basicamente a revista atualizada, mas que tira algumas mesóclises, alguns termos mais difíceis, segunda pessoa do plural, segunda pessoa do singular, termos que a gente não costuma usar, Então fica mais fácil o entendimento, sem tirar a observância do texto original, Colossenses 3, versículo 8 diz o seguinte: Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Diga comigo, igualmente. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai amado, eis aqui a Tua palavra nessa noite, a palavra que o Senhor tocou no meu coração, falou comigo durante essa semana, para compartilhar com a Tua igreja. Que o Senhor possa abrir cada coração e mente, que toda, ó Pai, toda obra da carne seja substituída pelo Teu amor perfeito, que nos faz, ó Senhor, alcançar aquilo que o Senhor quer de nós, a postura que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, dentro deste tema, poder da comunhão, a pelo Espírito Santo fortalecermos os nossos laços como igreja, para que unidos possamos combater as portas do inferno. Nós te adoramos nessa noite, ó Senhor, e pedimos entendimento dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Você se considera uma pessoa independente? Aliás, independência é a palavra do momento. Se nós formos nas redes sociais, nas autoajudas da vida, todo mundo está ensinando você a ser cada vez mais independente. Quando a gente fala de casamento, inclusive, muitas pessoas já não consideram o casamento mais uma estrutura, uma instituição plausível.
Porque no casamento, biblicamente falando, um é dependente do outro, no sentido que um entrega a vida pelo outro, assim como um também está sujeito ao outro. Portanto, o conceito de independência tem adentrado muito forte dentro das nossas casas, das nossas famílias, e tem nos levado a pensar que nós verdadeiramente somos independentes. Mas, na verdade, não somos. Alguém pode dizer assim, não, pastor, mas eu sou muito independente. Certo. Você fabricou o smartphone que você usa? Você fabricou a bateria dele? Você gera na sua casa energia elétrica com seus próprios meios? A comida que você compra no mercado, você teria condição de fazê-la em casa sozinho? Você refina o seu próprio combustível? Você faz suas roupas? O tecido, você cultiva lá a ovelha dentro da sua casa? Tira dela a lã? Você que fabrica seus sapatos? A Bíblia que você está lendo, foi você que coletou o texto original lá no Oriente Médio, na Grécia, na Ásia Menor, juntou ela, traduziu, aprendeu hebraico sozinho? Autodidata? Nós não somos independentes. Todos nós dependemos uns dos outros para diversas coisas. E Deus nos fez assim. Deus fez cada um de nós com dons diferentes, habilidades diferentes, temperamentos diferentes, inteligências diferenciadas, porque de fato, eu acredito pessoalmente, não exista ninguém que não seja dotado de algum tipo de inteligência. E Deus nos fez totalmente diferentes e totalmente interdependentes para a glória do nome dEle. Deus fez com que um tenha o dom da palavra, mas outro tenha da misericórdia, o outro tenha da bondade, o outro tenha da generosidade, um tenha mais dinheiro do que o outro tenha talvez mais saúde do que o outro tenha experiências diferentes, para que todos nós possamos nos complementar e formar aquilo que se chama igreja. E glória a Deus por isso. Porque os irmãos em Cristo aqui nesse lugar têm habilidades que eu jamais poderia sonhar em ter, nem pensar em estudar para adquirir. Mas tem irmãos do meu lado que têm. Mas há quem diga no mundo de hoje, é lógico, debaixo de um pensamento demoníaco, satânico, de que não, eu sou totalmente dependente. Eu não quero depender de ninguém. Existem diversos discursos, até nas áreas de gênero, falando sobre isso, não é verdade? Não, eu quero ser independente. Você não é. Eu não sou. E graças a Deus por isso. Deus nos fez assim propositalmente. Quando Ele fez o homem, colocou no meio do jardim, o homem podia dizer assim, eu sou Alfa. E Deus disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. E fez a mulher como uma ajudadora. Quem é maior, aquele que é ajudado ou aquele que precisa de ajuda, aquele que ajuda, né? E aí hoje muitas mulheres, inclusive, estão rejeitando. Não, eu não sou ajudadora. Eu sou a protagonista, eu sou o homem. Ué, mas quem está ajudando o homem é a mulher, ou seja, o homem que está precisando de ajuda, né? A gente, ao longo da nossa vida e na nossa existência, e consumindo, às vezes, muita televisão, muita internet, a gente acaba entrando com alguns conceitos do nosso coração que não são conceitos bíblicos. E com isso, a gente passa a pensar, mesmo que seja por um breve instante, talvez eu não precise congregar. E isso tem levado muitos irmãos e irmãs na face dessa terra a deixar de estar e de ser igreja, para fazer uma carreira solo no reino de Deus. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não contra um indivíduo, não contra um indivíduo. Paulo mesmo, que tinha autoridade apostólica, não andava sozinho. Jesus, que era o próprio Deus, não andou sozinho.
não porque ele dependesse ou precisasse de alguém, os irmãos entendem, é claro. Os apóstolos não andaram sozinhos. Quando mandaram os 70, mandaram de 2 a 2, 2 em 2. Nós não podemos caminhar sozinhos. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Nós não fomos feitos para sofrer sozinhos. E nós não fomos feitos para nos alegrar sozinhos. Nós fomos feitos para a comunidade. A comunidade foi feita para nós. Nós somos ela, nós fazemos parte dela. Nós escolhemos aquilo que entra nela. Nós escolhemos aquilo que sai dela. Nós somos a igreja. É uma grande responsabilidade, mas também um enorme privilégio. Costumamos, amados, chamar de independência aquilo que o nosso dinheiro consegue comprar. A velha história de pensar que todos nós, nossos problemas, são resolvidos com dinheiro. Quantos irmãos estão assim, se eu tivesse dinheiro, eu não dependia de fulano. Se eu tivesse dinheiro, eu não dependia de ciclano. Vai continuar dependendo, tendo dinheiro ou não. Se dinheiro resolvesse os problemas do mundo, não tinha bilionários pulando dos prédios e tirando as suas próprias vidas. Casamentos de milionários acabando em semanas. Ricos morrendo dentro de hospitais, eu já vi. Dinheiro não faz nada. Dinheiro faz muito pouco perto das coisas que uma alma precisa para sobreviver em Deus e para se alegrar em Deus. Os princípios espirituais do Senhor, eles vão além dos recursos materiais. E com isso eu não estou pregando que você deve ser um franciscano e abdicar dos seus bens. Eu estou dizendo que os seus bens não podem preencher o vazio que existe dentro de você. Por isso que certa vez um pensador escreveu, existe um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Glória a Deus. Quem está dormindo, dá um glória. Todo mundo acordado, graças a Deus. Graças a Deus por Deus não nos fazer autossuficientes. Eu dou graças a Deus por todas as vezes que Ele quebra o meu conhecimento e a minha própria sabedoria, a minha própria inteligência e diz, você precisa de alguém. Você não pode passar por determinadas dores sozinho, você não pode passar por determinados problemas sozinho. Mesmo sendo pastor, ou bispo, ou apóstolo, seja o que for, eu não posso caminhar sozinho. Algumas pessoas perguntaram quando eu saí da igreja metodista. Você vai sair da igreja metodista, não vai abrir sua própria igreja, não? Foi primeiro, eu preciso saber e crer que eu não caminho sozinho. Eu tenho pastor. Mas é pastor e tem pastor? Sim, tenho pastor. E estou indo para lá hoje, ser recebido lá hoje. Não posso. Eu não posso sequer deixar esse diabo falar no meu ouvido e me fazer pensar por um instante que eu poderia caminhar sozinho. E eu tiro esse momento para fazer uma reflexão com os irmãos nessa introdução. Você já agradeceu a Deus hoje por aqueles que Ele colocou ao seu redor? Eu agradeço a Deus todos os dias pela mulher que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, mas também agradeço muito a Deus pela igreja. Eu poderia passar aqui horas e horas contando o que a igreja já me abençoou. Muito, 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 muito além do que você poderia dizer assim, é dinheiro. Muito, muito além. Eu lembro de vários momentos da minha vida, dos mais importantes aos mais terríveis. A igreja estava lá comigo. Representada por 2, por 3, por 5, por 10, por 100 ou por 1. Mas ela estava lá. E entristece muito o meu coração. E creio que o coração de Deus. Quando algum irmão, alguma irmã diz assim, eu não preciso ir para a igreja. Eu digo, não deixe o diabo soprar isso no teu ouvido. Não deixe o diabo te encher de orgulho e dizer, pastor, para quê? Não deixe o diabo te encher de vaidade e dizer, irmão, para quê? Todos são hipócritas. Eu digo, como Billy Graham já disse uma vez também, não tem problema, temos espaço para mais um. Você já agradeceu a Deus hoje
por aqueles que Ele colocou ao seu redor? Já agradeceu a Deus pela igreja do Senhor abençoada, que Ele, de todos os lugares que Ele poderia te colocar, Ele te colocou num lugar onde tem irmãos que te amam, pastores que te amam, que querem o seu bem, que buscam e brigam até para que você ande corretamente nos caminhos do Senhor. Estamos dispostos até mesmo a fazer cair a nossa popularidade ou a nossa aceitação, para que a verdade seja pregada e nós possamos trazer alguém para o caminho. Porque esse é o nosso papel. E o papel da igreja, em meio a tudo isso, é ser e estar sempre unidos no Senhor. E esse texto de Colossenses vai falar exatamente isso. Se nós vamos ver no versículo 8, não fecharam a Bíblia não, né? Vamos para a Bíblia. Vamos comigo. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas, ou seja, não existe uma mais importante do que a outra, ou um pecadinho ou um pecadão. Aqui todas devem ser abandonadas. Vai comigo. Primeiro, ira. Segundo, indignação. Terceiro, malícia, maldade. Quarto, maledicência, blasfêmia, são sinônimos no sentido do original. Linguagem obscena no falar. Palavras torpes, linguagem obscena. Ou seja, todas essas coisas que precisam ser abandonadas não têm a ver exatamente com Deus. Não são pecados na questão da piedade, são pecados na questão da misericórdia. Quando você se ira, geralmente se ira com quem? Alguns já ficam irados com Deus, né? Eu confesso, irmãos, que eu não tenho muita coragem para me irar com Deus, não. Eu posso me entristecer, ficar deprimido, depressivo, chorar o dia todo, mas me irar com Deus, para mim, no meu temperamento, é muito difícil. Eu abaixo a cabeça e digo, Senhor, tem misericórdia da minha alma, quando alguma coisa de ruim acontece. E já aconteceu algumas. Mas todos os pecados citados aqui são pecados que têm relação com a comunidade. Todos eles. Portanto, eis aqui os inimigos da santidade em comunhão. Alguns irmãos dizem assim, poxa, eu estou um pouco cansado de ir para a igreja. Sabe qual é o teu remédio? Ir mais à igreja. Ir mais à igreja. Não estou me sentindo muito bem acolhido na comunhão. Esteja mais na comunhão. Amados, eu tive a experiência nesse curto período de vida em relação a alguns irmãos que eu tenho na casa do Senhor e lidando com pessoas. Como os irmãos sabem, presto muito serviço fora, vivo na rua, conheço muita gente na rua. Todas as pessoas que eu considerei difíceis, e eu olhei de longe e disse, essa pessoa é difícil. O meu conceito mudou a partir do momento que eu passei a conhecê-las de perto. Sem citar nome de pessoas, embora não seja nada muito dramático, mas tem várias pessoas ao longo da caminhada que olharam e falaram assim, esse fulano aqui é difícil, hein, Rodrigo? Cuidado. E quando eu tive a oportunidade, por Deus, de conhecer aquela pessoa, os meus conceitos mudaram. Ou melhor, eu estabeleci conceitos que vieram de mim e não dos outros. Inimigos da comunhão, irmãos. Maldade, blasfêmia, maledicência, fofoca, mentira, juízo temerário, inimigos da santidade na comunhão. Nós somos irmãos. Eu já briguei muitas vezes com meu irmão de sangue lá em casa. Muitas vezes, mas muito. Mas nós estamos unidos para o que der e vier sempre. Meu irmão fala, preciso falar com você, eu ligo para ele na hora. O que houve, mano? É na hora, porque nós somos irmãos. E irmãos em Cristo é a mesma coisa. Existem muitos irmãos aqui na Casa de Vida que eu ainda não tive a oportunidade de sentar e ter uma conversa. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar. Mas enquanto isso não acontece, o que você pensa acerca de fulano? Não penso nada. Não acho nada. Irmão em Cristo, abençoado de Jesus.
Glória a Deus por isso, e pronto, e acabou. Ah, mas você não acha que... Eu não acho nada. Não acho nada. Eu acho que nós somos todos irmãos. Eu acho que nós todos fazemos parte do corpo. E como o pastor Pérez costuma dizer, se o mindinho está doendo, o corpo todo vai sentir. O corpo todo vai sentir. Existem inimigos da santidade que são citados por Paulo. Aliás, a carta aos Colossenses não é a única carta que fala sobre a importância da comunhão. Nós vamos ver ele falando sobre isso em Romanos, em Coríntios, em Filipenses. Todas as cartas que ele escreveu para alguma comunidade têm alguma exortação, ou seja, algum encorajamento para que os irmãos vivam em comunhão. E ele cita princípios para isso. Eu separei aqui Colossenses, mas tem outras referências. Os inimigos da santidade são esses. E, irmãos, na minha experiência como pastor, todos os exemplos de irmãos que começaram a pecar pela língua terminaram desanimados e desviados. Todos, sem exceção. O pastor até falou de manhã, queria pedir a Deus que o irmão que fosse pregar falasse sobre a língua, aí eu mostrei para o pastor Ulisses e o pastor Tiago, aqui o sermão aqui, ó. Já estava pronto. O Espírito Santo fala, irmãos. O Espírito Santo age. E muitas das vezes não precisa ter a tormenta na brisa suave. Ele age. Basta a gente saber ouvir a voz dele e entender que ele tem uma obra a realizar em nós. Todos os irmãos que eu conheci, que começaram a entrar por esse caminho, e eu tive a oportunidade de eu os advertir, falei, não vai por esse caminho. No final das contas, você vai terminar sozinho e fora da comunhão. E não dava outra. Alguns conseguiram voltar, glória a Deus por isso. Porque, amados, quando a gente começa a pecar com a língua e falar mal dos irmãos e difamar os irmãos, aquilo vai contaminando o nosso coração, um abismo vai chamando outro abismo. E aí até que chega um ponto em que o diabo implanta a vaidade e o orgulho no nosso coração, de modo que a gente não tem mais vontade de se arrepender e de se quebrantar. E aí por isso a gente acaba se isolando. E com isso, a gente acaba pecando pela língua e terminando fora da comunhão dos irmãos. Teve uma vez que eu tive até um embate com uma pessoa acerca disso, que a pessoa disse, não, mas em casa eu falo com Deus. Eu falei, eu também falo com Deus em casa, mas isso não exime o valor que a comunhão com os irmãos e a congregação tem na minha vida. Eu falei, não, mas tem gente que precisa de igreja, eu não preciso. Eu falei, irmão, se você é forte o suficiente para dizer que não precisa, eu sou fraco o suficiente para dizer que eu preciso. Eu preciso. Versículos 9 e 10 vão dizer o seguinte, não mintam uns aos outros. O diabo é o pai? Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Amados, a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é ou o caminho, ou a verdade, ou a vida. Ele é o caminho mais a verdade mais a vida. Se você diz que está no caminho, quer ter a vida, mas não anda em verdade, você perdeu os três. Tem a verdade, mas quer a vida, mas não anda no caminho, você não tem os três. Porque o Jesus é os três ao mesmo tempo, e a palavra diz que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Portanto, quando a gente falta com honestidade para com o nosso irmão, nós estamos renunciando a Jesus. Porque Jesus é a verdade. E esse conceito de verdade não é simplesmente uma verdade doutrinária, ele é a verdade de todo o universo. Jesus nunca mentiu, eu também não devo mentir. Ele é o meu exemplo, eu sou o que dele? Imitador. Mas, irmãos, a palavra imitador mexe com o nosso ego.
Ninguém gosta de imitar. Ninguém gosta de ser cópia. Tinha até uma palavra que denegria o outro, né? Que a gente falava assim, fala aí, figurinha repetida. Alguém lembra disso aí? Ô, figurinha repetida. A gente falava isso para escarnecer do outro. Ninguém gosta de dizer, não, figurinha repetida. Sou o único. Quando era gêmeo, figurinha repetida. Meu Deus. Ninguém gosta, imitador. Não, eu sou autêntico, eu sou eu. Não, você é corpo de Cristo. A tua velha natureza morreu. Você tem até particularidades, jeitos, maneiras que Deus te deu. Você é diferente dos irmãos, conforme eu falei no início. Eu sou diferente, todos nós somos diferentes, mas nós somos imitadores no que é essencial para que a igreja avance e prospere para a glória do nome dEle. Corações cheios de ego não conseguem trazer o reino de Deus para a terra. O reino de Deus só vem à terra e entra em nós, como Jesus diz. Não acredite em ninguém que diga o reino de Deus está ali, está aqui, está lá. O reino de Deus está... Ih, meu Deus, escola dominical. Ele diz, quando disserem o reino, ele ou ali, ou aqui, não vá, porque o reino de Deus está... O que ele está querendo dizer? A questão não é se o mundo muda, a questão não é se o presidente é o cara que eu gosto, a questão não é se a França debocha ou não debocha, a questão é que eu sou o reino e eu mudo a realidade onde eu estou. Perto de mim não pode ter fofoca, perto de mim não pode ter mentira. As pessoas devem se incomodar quando você chega perto de falar alguma coisa que não é santa. Eu lembro, amados, quando eu ainda era vendedor de loja, eu subia no estoque, todo mundo ficava quieto. Eu falei, estão falando mal de mim. É lógico. Eu subia, pessoal almoçando, mulherada, né? Todo mundo ficava quieto. Eu falava, eles estão falando mal de mim. Não é possível. Eu acho que era um ensaio para ser pastor, né? Tem gente que fala assim, quero ser pastor. Eu falei, você está preparado para todo mundo falar mal de você todo dia? A gente fala assim, pastor muito bonitinho, né? Não sei o quê, Ferrari. Não sei onde é que está a Ferrari, mas tem a Ferrari, não sei o quê, anda, não sei o quê, viaja. Foi, você está preparado para falar mal de você todo santo dia? Todo dia tem uma crítica. E, amados, o que é, às vezes, feliz e infeliz ao mesmo tempo, é que tudo chega no nosso ouvido. Tudo. Em igreja que eu pastoreei antes de vir para cá, irmão, eu chegava um ponto que eu falava assim, cara, mas eu não queria saber, eu não quero saber. E a palavra diz lá em Romanos, abençoai, não amaldiçoeis. Abençoa aqueles que vos perseguem. Não deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Aí quando alguém fala, pastor, deve ser muito legal, deve ser muito bom, muito tranquilo, eu falo, você está preparado? Aí quando eu chegava no estoque, todo mundo ficava quieto, falava, estão falando mal de mim. Aí uma vez uma das colegas de trabalho, que era uma das mais, usando a expressão aí, pá virada que tinha, falou assim para mim, Rodrigo, não quero que você se ofenda com a gente não, é porque quando você está perto, alguns assuntos a gente não gosta de falar. A gente fala umas besteiras aqui, mas perto de você a gente não se sente à vontade. Aí, foi até um momento que me gerou uma tristeza muito grande, porque eu falei, mas não sou só eu, tem mais uns 3 aqui que são crentes. Ela olhou para mim, falou. Gente, naquele dia eu fui para cá tão triste, tão triste. Eu pensei assim, não, você não sabe não? Aquele outro ali que é crente, já traiu a mulher dele, estava dentro do estoque ali, agarrando a outra. O outro deu em cima de mim, o outro... Quem é você no seu ambiente de trabalho, irmão? E quando você viu no domingo, estava todo mundo de terninho. Eu falava, gente, estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. E eu falei assim, se eu,
que sou um medíocre. Eu olho para mim mesmo, eu olho no espelho e falo assim, eu sou um medíocre. Eu penso assim, meu Deus do céu, tem gente pior do que eu na hora de caminhar com o Senhor. Tem gente caída, a gente precisa levantar essas pessoas, mas a gente não vai levantar, irmãos, com autoajuda. A gente vai levantar declarando a palavra e dizendo: o Espírito Santo que está dentro de você pode estar triste hoje, mas ele pode se alegrar com você amanhã. É só tomar uma decisão, é caminhar dia após dia, é renunciar dia após dia. Ele vai te dar alegrias melhores e maiores do que o mundo. Ele vai te dar. Não é que você vai viver o tempo inteiro reprimido e triste. Não, ele vai substituir os motivos da sua alegria. A sua alegria não vai ser mais em dar em cima da mulher dos outros, de falar mal das pessoas. A sua alegria agora vai ser em estar com Deus e fazer o que agrada a Ele, e olhar: Senhor, está se agradando de mim? Está gostando do que eu estou fazendo? Eu estou tropeçando, eu estou caminhando com dificuldade, mas eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Esse deve ser o desejo do nosso coração todos os dias, glorificar o seu nome onde nós estivermos. E ele diz: não minta uns para os outros, não falte com a verdade. Se algum irmão aqui ou irmã presente aqui online ou assistindo depois, vem assim: pastor Rodrigo, acho que não está sendo verdadeiro comigo. Pelo amor de Deus, me chame para conversar. Porque se tem uma coisa que eu faço questão, é que as pessoas saibam o que eu penso. Porque eu penso que quando eu tenho algo a falar com alguém e eu não digo, eu estou sendo covarde com aquela pessoa. Porque eu estou ocultando dela a verdade. Eu estou ocultando dela um relacionamento honesto. Isso também é nos nossos casamentos, irmãos. Uma coisa que eu assim, fiz questão de quando eu casei com Camila, foi dizer assim: amor, pelo amor de Deus, você pode fazer o que for, só não me falte com a verdade. Me diz o que você está pensando. Me diz o que você está sentindo. Eu não vou adivinhar, eu sou burro. Eu não sei ler entre linhas, irmão. Acho que homem é difícil, né? Deus não me fez para ler entre linhas. Deus instituiu um princípio chamado verdade. Use-o. A palavra diz que os filhos de Belial que acenam com os olhos, irmãos. Não entendeu, não? Não, fala português claro. Filho de Belial que acena com os olhos, abusador. Fala a verdade. O seu irmão em Cristo é digno da sua verdade. É digno da sua honestidade. Mas é lógico que a verdade ela não precisa ser amarga. A verdade pode ser temperada. Tem gente que diz: sou verdadeiro, e às vezes é somente grosso, mal educado, inoportuno. Mas nós precisamos saber que eu olho para cada um dos irmãos aqui, cada uma das pessoas que trabalham comigo, e eu penso assim: essa pessoa não é digna de menos do que a verdade da minha parte. Por isso que eu procuro ser tão verdadeiro com os irmãos. Se eu não concordar, os pastores sabem nas reuniões, né? Não concordo, mas se for para ser desse jeito, eu vou dizer que está desse jeito mesmo. Mas eu falo a verdade, porque são meus irmãos, eu os amo. Eu não posso mentir para eles. Eu tenho que dizer o que eu estou pensando. Por isso que eu louvo a Deus pela vida da Yasmin, do Pedro. São irmãos que não faltam com a verdade, que falam o que estão pensando. E eu dou graças a Deus por isso. Não me ofendo com qualquer irmão que possa dizer o que for de mim, desde que seja a verdade, irmão. Pode ter certeza que você pode contar comigo. Agora, não minta, não esconda, não pense assim: eu não vou falar porque talvez ele não vai entender. Irmão, não faça isso. Procure a quem é de direito.
Não estenda assuntos para outras pessoas que você deve resolver com uma só. É a receita da comunhão com Deus. Ele diz, não mintam uns aos outros. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque havia mentira no arraial. Todas as recomendações de Paulo eram contra problemas que já existiam no meio daquela comunidade, e ele sabia disso. Ele diz, irmãos, não mintam, não mintam. Essa velha natureza de vocês já morreu. Agora, olha que interessante, irmão. A velha natureza, perceba só, ela não evolui. Ele diz que a velha natureza tem as suas práticas. Em outra carta ele vai dizer, obras da carne. Mas ele diz que quando a gente se reveste da nova natureza, ele diz que a nova natureza o quê? Versículo 10. Se... Todo mundo com a Bíblia fechada. Ah, não. Aí não. Tá lá. É, porque tem a cola. Que é a no... Obrigado por não faltar com a verdade. Se reveste da nova natureza que se renova. Ou seja, o pecado ele não evolui, mas a santidade sim. Ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação tem desenvolvimento, salvação tem crescimento. Nova natureza tem crescimento. Não entendeu a mensagem? Eu vou falar claramente. Se você hoje olha para si mesmo e diz assim, eu tenho coisas a melhorar, isso não faz com que você deixe de ser um santo de Deus, mas sim que você está se renovando dia após dia na comunhão da igreja e na palavra para procurar ser melhor a cada dia. A necessidade de crescimento e de renovação não é para quem está na velha natureza, mas é para quem permanece na nova. Às vezes algum irmão, alguma irmã diz, pastor, eu vou sair da igreja porque eu pequei, ou eu vou deixar porque eu cometi, estou com vergonha. Não faça isso, se humilhe, vai se renovando, vai crescendo, vai evoluindo, mas não deixe a velha natureza voltar. Ele diz que a nova natureza se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, existe uma imagem de Deus em nós, chamada na teologia de imago Dei. E nós, caídos do jeito que somos, estamos caminhando para chegar a essa imagem que Deus nos fez na nossa essência. Nós não chegamos nela. Tanto que Paulo vai dizer, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está guardada em Cristo Jesus. Ou seja, amados, se você tem coisas para melhorar, não quer dizer que você voltou a ser um pecador, ou que você voltou para o mundo, não, mas somente que na nova natureza em que você se encontra, o Espírito Santo te incomoda com a necessidade de melhorar a cada dia. Que grande essa revelação, irmãos. Que grande essa revelação, para que você não desanime, para que eu não desanime. Por acaso eu parei de pecar? De jeito nenhum. Mas uma coisa eu faço, como John Piper disse, a prova de um verdadeiro cristão não é que ele parou de pecar, mas que ele declarou guerra contra o pecado. É evidente que isso não é desculpa para a gente ser mais ou menos, né, irmãos? Às vezes a gente usa essa desculpa para ser mais ou menos. Não, santo é Jesus. Não, santo é você também. Não no sentido de ser perfeito, mas de ser separado. E nós precisamos buscar, sim, elevar esse nível, elevar essa régua. Não para a gente parecer melhor do que ninguém, mas pelo contrário, para que a gente, em humildade, em espírito de servo, nós possamos cada vez mais somar na comunhão e na santidade do povo de Deus reunido. Do povo de Deus. Por isso, amados, que nós não precisamos de outro código de conduta. Nós não precisamos das leis dos homens. Nós não precisamos de outro código, de outra Bíblia, de outra palavra. Nós não precisamos inventar nada.
Tudo que nós precisamos já está aqui, já foi revelado, já foi dito, já foi escrito, já foi reforçado, já foi testificado por pais da igreja que escreveram acerca dessa mesma Bíblia. Pela história da igreja que comprova com sangue aqueles que defenderam essa palavra. E essa revelação de que Jesus Cristo é o único Senhor. Mas nós não devemos ignorar de forma nenhuma que nós temos que buscar renovação. Estou sentindo, pastor, que eu estou meio desanimado, minha vida espiritual está travada, não tem mais arrepio, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Eu pergunto, uma vez uma irmã em freguesia falou isso comigo. Pastor, estou me sentindo tão desanimado. Ouço mais aqueles louvorezinhos do corinho de fogo, aquele do... E não dá mais aquele arrepio na espinha. Não dá mais, já não sinto mais. Eu falei para ela, minha querida, eu quando era do mundo, eu ouvi uma música que falava de suicídio, me arrepiava todinho também. Era um amostradinho lá do meu lado, eu gosto assim. Só para responder. Tinha uma música que eu ouvi que falava de suicídio abertamente. Eu, que arrepio. Eita, eu tenho que ouvi-la todo dia. Amarrado no nome de Jesus, né? Eu perguntei para ela, mas como é que está a tua santidade? Como é que está a tua caminhada com Deus? Voltou a fazer o que você fazia quando era do mundo? Não, pastor. Então, minha querida, está tudo bem com você. Sabe o que você está precisando, talvez? Uma boa noite de sono, umas férias, não da igreja, né? Umas férias, um descanso, final de semana com o marido. Nosso corpo precisa. Às vezes, o nosso coração nos engana. Nosso coração é enganoso. Jeremias vai dizer isso. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, sondo as mentes e corações para saber quais são os reais desígnios do homem. Teu coração pode te enganar, irmão. Às vezes você pensa assim, sinto no meu coração que o meu lugar já não é mais aqui, ou que, meu Deus, a comunhão, ou sinto no meu coração que o culto... Cuidado, teu coração é enganoso. Mas o que estava de errado no culto? Pregaram alguma heresia? Não. O louvor estava falando que Jesus não era Deus, não veio em carne, anticristo, alguma coisa assim? Não. Falaram que todo mundo aqui tinha que ser vascaíno? Não. Brincadeira. Não. Então, o que houve, gente? O que aconteceu? O coração está falando o quê? Fala, o coração, vai para lá. Eu sirvo o Senhor, não sirvo o coração. Segue o líder, aí o pessoal começa a glorificar. Não deixa o coração te enganar. Às vezes o pessoal chega e fala para o outro assim, Brendo, eu acho que o meu santo não bateu. Eu falei, eu acho que o meu santo é o santo de Israel. O dele também é, então tem que bater. Porque mais com mais é mais, né? Não fecha curto. Se eu pegar a mesma fase R ali, pegar um cabo, tirar dali e botar ali, vai ser R com R, não fecha curto. Ele só faz um outro caminho. Não dá faísca. Não dá cabum. Eu e meu irmão em Cristo não pode dar cabum. É a mesma fase, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Somos diferentes. Claro que somos. Graças a Deus que somos. Mas não temos deuses diferentes. Não lemos Bíblias diferentes. Somos povo de Deus. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi confessar Jesus Cristo e nunca sair da comunhão da igreja. Porque isso, os irmãos talvez não saibam, né? Às vezes parece assim, a gente vem aqui, aí monta, né, desmonta, a gente tem um trabalho aqui com louvor, às vezes não, os irmãos não veem, às vezes, parte do nosso trabalho, né? Mas saibam que cada minuto com os irmãos é um crescimento para a minha vida. Cada vez que eu troco uma palavra com os irmãos, eu aprendo alguma coisa, Deus fala alguma coisa comigo, vocês podem ter certeza disso. Isso é indispensável, eu não consigo viver sem isso. Isso é povo de Deus, isso é comunhão. É contra isso que as portas do inferno não prevalecem. Versículo 11. Aqui não pode haver mais grego,
judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. O que Paulo está dizendo? Existiam pessoas nas igrejas gentílicas, ou seja, das igrejas que não era formada por judeus. Existiam pessoas que se infiltravam no meio da igreja e pregavam que para você ser cristão, você tinha que aderir à dieta e aos costumes judaicos. Ou seja, mas você aceitou Cristo, mas a lei não vale mais não? Cadê a tua circuncisão? Está comendo carne de porco? Linguicinha toscana? Não pode. Na brasa? Costelinha suína? Não pode. Com o quê? Aquele molho pardo? Não pode. Então tinha gente que se infiltrava nas igrejas, por isso que tomem muito cuidado, irmãos. Provai os espíritos. Provai os espíritos. Alguém diz, não julguei. Provai os espíritos. Chegava a pessoa e me agora, não, mas peraí, começava a perturbar os irmãos gentios. Dizendo, não, mas você tem que circuncidar, você tem que fazer isso, você tem que deixar de comer carne de porco. E as festas? E a lua nova? E os tabernáculos? E o templo? E Paulo cansou de brigar contra os judaizantes. E é isso aqui. Ele diz, Cristo é tudo em todos. Não importa se você é filho de pobre, filho de rico, médico judeu, não importa de onde você veio, quem te gerou, de onde você nasceu, qual é o teu sobrenome, Cristo nos nivela. Cristo nos nivela. Não existe nem escravo nem livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amados, por acaso existe algo mais importante do que ter Cristo dentro do seu coração? Alguém pode dizer assim, mas eu tenho PhD em Harvard. Eu falo, eu tenho Cristo no meu coração, eu estou melhor que você. Isso não é incentivo para não estudar, tá, irmãos? Porque às vezes tem um pessoal que, aqui não, mas lá tem um pessoal que interpreta as coisas meio dificilmente, Não, o pastor falou, não falei não. Não, porque eu vim de lá não sei de onde, eu fui criado não sei aonde. Meu irmão, eu tenho Cristo no meu coração. Foi Charles Spurgeon, se eu não me engano, que disse o seguinte, se alguém disser para vocês, ou foi John Wesley, não sei, os pastores vão me corrigir, vai aí a citação, eu tenho que dizer quem é. Se algum de vocês chamar algum de vocês para ser presidente da república ou rei, não rebaixem de posição. Spurgeon. Vocês são embaixadores de Cristo. Não tem posição maior do que essa. Só que a gente custa entender isso. Amados, entendam, quando alguém está num momento de sofrimento, no seu círculo de amizade, eles não vão pensar em ligar para quem tem mais diploma ou mais dinheiro, vão pensar em quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus. Eu já saí lá de onde eu moro para atender mansão, lá na Zona Sul. Não tinha, na hora que o calo aperta mesmo, não tem dinheiro, não tem PhD, não tem diploma, é homem de Deus e mulher de Deus. Por isso que a gente tem que se esforçar para ser isso, homem de Deus e mulher de Deus. Pastor, professor, seminarista, PhD, isso aí tudo vem depois. Mas primeiro a gente tem que ser homem de Deus e mulher de Deus. E eu tenho também me esforçado para chegar nisso. Paulo nos exorta a fazer cair todo tipo de preconceito que pretende separar os irmãos em classe social, cor, raça, descendência. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E nada mais deve nos separar ou desnivelar no reino de Deus. Toda forma de preconceito e discriminação são condenadas, pois o mesmo sangue precioso de Cristo foi derramado igualmente por todos. Nenhum de nós merece perdão e salvação, e por isso o favor nos iguala. Todo tipo de hierarquia humana vai passar, mas na eternidade com Cristo seremos justamente recompensados pelo Senhor. Versículo 12.
Vou nem mais perguntar quem é que está com a Bíblia aberta. Está todo mundo na cola. Olha o que o 12 vai dizer. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Por favor, irmão, repita comigo. Santos e amados. Revistam-se. Olha isso. Mistério. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Ou seja, irmãos, pegando do versículo 8, nós temos inimigos da santidade da comunhão. São eles ira, maldade, blasfêmia, indignação, fofoca, mentira. E ele diz, para eu combater esses inimigos, eu preciso me revestir. Mas como é que eu me revisto? Será que eu boto uma arma na cintura e diz, como é que é, irmão? Falou de quem? Será que eu viro uma autoridade policial e diz, sabe com quem você está falando? Aí dá a carteirada do distintivo? Intimido? Brigo? Não. Como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão, paciência. Pode repetir? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Paulo vai dizer que esses são revestimentos. É a armadura, é proteção em Deus, para nós combatermos quem nos difama, quem nos diminui, quem inventa coisa a nosso respeito, quem mente contra nós, quem todos os dias dedica minutos ou horas da sua vida para falar mal de nós. Qual é a nossa defesa? Essa aqui. Revestimentos do Espírito Santo para nos defender. Não vamos nos defender com bons argumentos. Uma vez chegaram para mim, eu estava em Jardim Oceânica ainda, pastor, fulano falou do senhor que era isso e aquilo. Foi, meu querido, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Vou orar por essa alma. Só. Ela fez um juízo temerário, ou seja, um juízo que ela fez sem ter possibilidade para fazê-lo, sem ter informações suficientes para fazê-lo, e ela saiu espalhando para quem comprar a ideia. O que eu vou fazer? Vou orar. Eu vou orar. Revestimento. Foi pregado aqui no domingo passado à noite que, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele pediu para que Deus não imputasse aos seus algozes aquele pecado. Eu fico imaginando, sabe, irmão, Estevão, a palavra diz que olhavam para o rosto dele e brilhava como um anjo, irmão. E aquela visão que ele teve quando estava no seu leito de morte, a visão de Deus, a glória de Deus e Cristo à sua direita, foi a visão que muitos pais da igreja e mártires, nos séculos seguintes, também tiveram essa mesma visão. Portanto, eu creio de todo o meu coração que Deus nos dá visões à medida que nós necessitamos delas. Pode anotar essa. Alguém diz assim, eu quero revelação, eu quero visão. Pode ter certeza que quando você precisar dela, Deus vai te dar. Eu acredito que aquela visão que Estevão teve o ajudou a ter forças para suportar tamanha dor, aflição e injustiça. Deus nos dá a visão à medida da nossa necessidade. Às vezes a gente fica assim, não, eu tenho que morrer para eu ter uma visão. Não, a única coisa que é necessária é que Deus queira te dar. Só. Paulo, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Saulo estava lá, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor,
Quando de repente veio o clarão, meu irmão, Jesus chegou. Paulo, está na hora. Chegou a tua vez. Acabou para você. Quem é você? Sou eu, Jesus, é quem você persegue. Depois mandou sacerdote, mandou Ananias, depois mandou Barnabé, depois disse, ó, sai daqui que o povo está querendo te matar, você vai pregar para os gentios. Os judeus não estão gostando muito de você, não. Nós somos conduzidos pelo Senhor, você é dele, irmão. Eu não estou dizendo que você não possa buscar em jejum e oração. Eu estou dizendo que quando Deus quiser te achar, Ele te acha. Quando Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Porque Ele é o Todo-Poderoso. A palavra diz, não se preocupe com nada. E Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe. E a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, a compaixão são um revestimento, irmãos. A compaixão, ela nos lembra da cruz de Cristo, ela nos guarda do rancor e da ira. A humildade, ela nos protege do orgulho, da soberba e da vaidade, e nos faz perceber quem realmente somos. A bondade nos reveste contra a maldade dos nossos pensamentos e da vingança. A mansidão e a paciência, por fim, são o remédio contra a amargura e a ira alheia. Provérbios 25:15 vai dizer, 15:1, a palavra branda desvia o furor. Mansidão e paciência, irmãos, são o remédio contra a amargura. A gente fica amargurado, falaram de mim, falaram isso, fizeram aquilo, dói mesmo, irmãos, dói mesmo. Mas a gente precisa se revestir disso daqui. Não é pela nossa força, mas é pelo Espírito Santo que nos capacita. O tema desse sermão é qual mesmo, irmãos? Poder da comunhão. Ora, se nós somos pacientes uns com os outros, não ficamos amargurados ou ressentidos. E entendemos, no entanto, que o próximo, assim como nós mesmos, necessita de graça. E assim não colocamos, escute isso, não colocamos ponto final na obra que Deus está fazendo na vida de alguém. Não coloque um ponto final na obra que Deus está fazendo na vida de alguém. Fulano pecou com você hoje, mas pode se arrepender amanhã. Eu posso ter errado hoje, mas tenha paciência comigo. Eu posso aprender amanhã. Eu posso me arrepender amanhã. Eu posso me consertar. Eu posso voltar pelo Espírito. Às vezes alguém comete um erro e a gente vai, desce em cima da pessoa, no dia seguinte ela se arrepende. Aí a gente fica, e agora? O que eu faço? Então a gente tem que tomar cuidado às vezes, irmãos. Pedir misericórdia a Deus, porque às vezes a gente bota ponto final na obra que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. E a gente não pode, a gente tem que chamar essa pessoa, a gente tem que dizer para ela, e a gente tem que falar com ela para que ela permaneça e ela resolva e ela se conserte para que o corpo de Cristo seja glorificado na terra. Jesus vai dizer o seguinte, nisto conhecerão que são meus discípulos. Quando? Yasmin disse, eita, escola dominical, a gincana bíblica está chegando, hein? Nisto conhecerão que são meus discípulos, quando tiverem amor uns pelos outros. Quer que a Casa e Vida seja conhecida, meu irmão e minha irmã? Ama muito cada irmão e cada irmã que tem aqui. Aí as pessoas de fora vão olhar e vão dizer, aí tem discípulo de Jesus mesmo. Não sou eu que digo, é Jesus. Ele diz, nisso conhecerão que são meus discípulos. Se amem de verdade. Todos nós estamos em constante discipulado no Senhor, até recebermos um corpo glorificado e livre do pecado. Todos nós. Portanto, tenhamos paciência uns com os outros. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa.
assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Ou seja, Paulo está aplicando aqui o princípio da oração de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado nossos devedores. Ou seja, não é que Deus não tenha a capacidade de me perdoar, mas Ele diz: eu te perdoo com a condição que você também perdoe o outro. Porque às vezes muitos irmãos desanimam, estão pesados, estão amargurados, não sentem mais a presença de Deus, porque o perdão deles no Senhor está retido por causa do perdão dele para com o próximo. Alguns podem dizer assim, mas você não sabe o que fulano me fez. Eu não sei mesmo, mas eu conheço Deus que diz, para Ele nada é impossível. Não haverão impossíveis em todas as suas promessas. Ele diz, suportem-se uns aos outros. Ou seja, eu estou aqui do lado do Lucas, estou vendo que ele está vacilando, está rateando. Falei, não rateia não, irmão. Deixa eu te ajudar, cara. O que você está precisando para ficar firme? Eu não chego lá, está vacilando, então toma uma bicuda logo. Não, está vacilando. Meu irmão, chega, estou sentindo que você está vacilando. Eu digo, homem é ruim de perceber, mas às vezes a gente percebe. Mas você também, meu irmão e minha irmã, se estiver desanimado, triste, não fica esperando a bola de cristal do pastor, não, irmão. Procura a gente. A palavra diz, está alguém entre vós enfermo? Procure os presbíteros da igreja. O que ele está dizendo? Presbítero não tem bola de cristal, irmãos. A gente não consegue adivinhar o que está no coração dos irmãos. Eu não tenho esse poder, só Deus. Deus sonda mentes e corações, eu não. Xavier só nos X-Men mesmo, que lê pensamento, irmão. Tem mais um, tem nenhum outro, não. No mundo real não tem. Ler pensamento não tem. Se alguém diz para você, pode ter certeza que tem uma coisa errada. Tu não é X-Men. A gente não tem bola de cristal. Pastor, não gostei disso. Pastor, precisamos conversar sobre aquilo. Nós somos dignos da tua verdade, da tua honestidade. Vocês são dignos da minha verdade, da minha honestidade, porque nós somos irmãos em Cristo. Por último, acima de tudo isso, versículo 14, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele deu todo um discurso, falou de vários ensinamentos valiosos sobre a comunhão da igreja. E ele diz, irmãos, como ele disse em 1 Coríntios, acima de tudo isso, o que norteia tudo isso, tem que ser o amor. Paulo usa esse termo, amor não fingido, amor verdadeiro, honesto, puro. Amados, as pessoas confundem. A gente acha que amor é passionalidade, sentimentalismo. Amor não é isso. Amor é serviço. Amor é decisão. Às vezes alguém olha para um casamento e pensa assim, o amor sustenta a aliança. Eu falo, não, a aliança sustenta o amor. Na hora que você pensa em faltar em amor com a sua esposa ou com o seu marido, você lembra que você tem uma aliança em Deus. É diferente. É a mesma coisa com a comunhão dos irmãos. Enquanto eu estou amando a igreja, eu fico meio preocupado às vezes, porque às vezes a gente é muito passional com as coisas, e na hora que o dia mal vem, a gente não tem, às vezes, a inteligência emocional de dizer assim, é só um dia mal. Não acabou para mim. Não acabou a igreja, não acabou. Foi só um dia ruim. Amanhã vai ser diferente, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus faz novas todas as coisas. O novo homem, a nova criatura, se renova a cada dia. E não sou só eu que me renovo, os irmãos também. Quem me ofendeu também pode se renovar. Quem mentiu contra mim também pode se renovar. Quem é de Deus pode sempre voltar atrás e fazer tudo novo e tudo certo. Acima de tudo isso, meus amados irmãos, esteja o amor,
que é o vínculo da perfeição. Deixa eu chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. O vínculo da perfeição. Amados, eu queria fazer um convite para os irmãos, muito honesto, que nós fizéssemos uma aliança com Deus. Não há necessidade de outra aliança, não há necessidade de outra palavra, não há necessidade de outro voto. Nós já fizemos nosso voto quando nos batizamos. Todos os domingos, primeiro domingo do mês, a gente toma a ceia do Senhor, a gente diz: somos corpo, assim bem ajustado. Isso precisa ser verdade. Isso precisa ser verdade. Isso precisa ser verdade. Nisso conhecerão que são meus discípulos, quando tiverem amor uns pelos outros. Nós não precisamos de outros princípios, de outras religiões ou de instituições filantrópicas. Nós já temos a Bíblia. Nós já temos o exemplo de Jesus Cristo. Eu queria te convidar nesse apelo para que em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo de Deus nós venhamos a cultivar uma cultura de bondade, de compaixão dentro dessa igreja. Uma cultura de bondade, de compaixão dentro dessa igreja. Te convido mais uma vez a ler um livro chamado Uma Igreja Chamada Tove. Leia esse livro. Erra quem pensa que igreja se constrói só com pastor. Não, se constrói com comunidade. Comunidade. Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos sacerdotes universais em Cristo, conforme Lutero defendeu. Todos nós temos a presença de Deus. Todos nós temos o reino dentro de nós. Todos nós somos chamados para nos renovar a cada dia no Espírito Santo. Eu queria te convidar a isso nesse momento. Permita-se ser renovado pelo Espírito Santo na sabedoria e no amor, na comunhão da igreja. Para que quando as pessoas venham a te procurar, elas te procurem e se sintam muito à vontade para confessar pecados, muito à vontade para pedir para orar com você, muito à vontade para falar das coisas boas e maravilhosas de Deus, ou até para dividir o coração com você, sabendo que você não vai passar para mais ninguém, mas não se sintam à vontade para falar mal do outro irmão, para difamar alguém, para mentir, para fazer juízo temerário, porque isso enfraquece a comunhão, isso nos tira da santidade, isso nos afasta de Jesus. E nós não podemos dar nenhum passo sem Jesus. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aprendei de mim. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e acharei descanso para as vossas almas. A partir do momento, irmãos, que a nossa língua for uma língua de bênção, um coração abençoador e que olha para os irmãos com compaixão, nós vamos encontrar descanso para nossas almas. Te convido a refletir e a orar nesse momento, nesse sentido. Em nome de Jesus.